Nós temos um processo com sustentação oral. Um minuto, por favor. Sala 13, relatoria do desembargador Fábio. Os desembargadores Virgínia e Paulo participam. Doutora Lívia, já se encontra na sala? Alô? Silas, eu não Bom, eu não estou vendo aqui, vou pedir para se comunicarem com o gabinete. Ela não ingressou, mas, de qualquer maneira, desembargador Fábio, eu vejo que é um processo de adequação. Eu não sei se os advogados estão presentes. Doutora Michele dos Santos Negreiros e Gustavo Henrique Amorim Gomes. Bom dia, estou presente. Doutora, está indeferido seu pedido de sustentação oral, tendo em vista que é simples adequação ao entendimento do Supremo. A senhora quer consignar alguma coisa? Não, eu só queria acompanhar mesmo e registrar minha presença. Ok. Deixar registrado. Então, a unanimidade nos termos do voto da relatora. Próximo processo. Certo. Nós vamos agora para o início da pauta, primeira sala, relatoria da desembargadora Eneida, com os desembargadores Fábio e Paulo, processo 1078, dígito 15/2019. O advogado Ageu Marinho dos Santos sustentará pelo reclamante e recorrido. Que bom. Eu estava no início, logo, antes das 9 horas. Obrigada. Obrigado. O senhor recebeu a conclusão, doutor? Eu desejo ouvir a conclusão, doutor Fábio, por favor. O senhor tem interesse? Eu tenho interesse em saber qual é a conclusão, para então ver Foi se eu enviado para comparei. o e-mail de todos os advogados, mas, por favor, senhora relatora, a senhora poderia ler, por favor? Não, presidente. Eu estou no mérito negando providência. Acolhe parcialmente uma preliminar. É preciso ligar o microfone. Por favor, tem algum microfone ligado. A senhora Adriana Farias. Só comecei a ouvir agora, estava sem conseguir conectar pelo notebook, Pronto, a senhora desligue seu microfone pelo computador. Desligue seu microfone. Bom dia. Se a senhora não desligar seu microfone, será impossível nós continuarmos a sessão. Marta, tem como excluir a doutora Adriana da sala? Marta, seu microfone... Pois não, desembargador. Doutora Adriana... Exclua a doutora Adriana da sala, por favor. Posso ativar o mudo, eu não tenho como excluir. Então, ative. Pronto. Senhora relatora, a senhora pode ler a conclusão, por favor? Eu admiti o recurso em relação aos reclamados Gustavo Luiz da Silva, porque ele tinha recebido o benefício benefício... de segurança. Os benefícios da justiça gratuita e também Severina Conceição Alves. Estou rejeitando uma outra preliminar. É que ela fica o tempo, volta na Cor da Economia e apaga. Doutora Elna, a senhora poderia desligar seu microfone? Aliás, doutora Eneida, vou pedir com licença, senhora, eu vou aguardar 5 minutos para que todos os advogados desliguem seus microfones. Pois não, doutor. Enquanto os advogados não desligarem seus microfones para que a relatora possa ler a conclusão do voto para o advogado solicitante, será impossível continuarmos a sessão.
Pois não, doutor Senhor Eneida. presidente, eu sugiro que o senhor autorize expressamente a secretária a colocar em mudo qualquer pessoa que entrar. Às vezes a pessoa pode entrar sem querer. Então, até que ela perceba isso, a secretária já faz automaticamente. Eu acho que nenhum advogado vai se sentir ofendido com a determinação dessa. Marta, muito obrigado, doutor Paulo. Marta, por favor, siga a orientação do doutor Paulo e desative qualquer microfone que esteja ligado, certo? Excetuando ser daqueles que precisem falar. Ok. Obrigado. Pois não, doutor Eneida. Estou negando provimento ao recurso. A decisão, portanto, que eu estou propondo é favorável ao recorrido. No mérito, eu estou negando provimento ao recurso. Ok, doutor, eu vi, obrigado pela gentileza. Não tenho interesse em fazer sustentação oral, doutor Eneida e doutor Fábio. Então, a unanimidade nos termos do voto da relatora. Próximo processo. Próximo Bom processo, dia, na mesma bem-vindo à sala, número 128609-2017, o advogado Maurício Ferreira Bandeira sustentará pela reclamada embargada. Doutor Maurício Bandeira. LM. Não vejo nenhum Maurício Bandeira na sala. E a secretaria não foi solicitada nenhuma substituição. Pronto. Então, há unanimidade nos termos do voto da relatora. Processo seguinte, na mesma sala. Nós não temos... Desculpe. Doutor Ivan Valença está na sala. É o advogado Ivan Valença. É o filho. Desculpe. Pensei que fosse o nosso colega julgador para liberá-lo logo. Tá certo, tá. Então, pronto, vamos continuar. O próximo processo. Próximo processo, 947, na mesma sala, 25/2019, inscrição efetuada pelo advogado Diego de Oliveira dos Santos em favor do reclamado recorrido, SEBRAE. Não percebo o doutor Diego na sala. Alguém o substituiu? Não houve esse pedido à secretaria. Então, a unanimidade nos termos do voto da relatora. Nós iremos agora para a sala 2, relatoria da desembargadora Eneida, com os desembargadores Fábio e Solange, processo 107373/2012, inscrição efetuada pelo advogado André José Pessoa da Costa, que sustentará pela reclamada agravante. Não vejo o doutor André Pessoa na sala. Alguém o substituiu? A secretaria não foi solicitada. Ele estava pela manhã, pode ser que ele tenha desistido e não tenha comunicado à secretaria. Então, a unanimidade nos termos do voto da relatora. O próximo processo. Próximo processo, sala 3, relatoria da desembargadora Eneida, com os desembargadores Paulo e Solange. Marta, desculpe-me. Nessa sala, aqui no meu painel, tem o 1390, que também tem um pedido de sustentação oral. O 1390, a doutora Maria Iná Mouri Fernandes desistiu de fazer a sustentação oral e comunicou à secretaria. Okay. E no chat. Ok, perfeito, obrigado. Então, sala 3, a presidência fica com a senhora, doutora Eneida. Bom, sala 3, o processo é 26114/2019. O advogado Luciano Malta Cabral sustentará pela reclamada recorrente. O advogado quer sustentar? Sim, eu queria saber se já estava com a palavra. Pois não, doutor, 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meus cumprimentos ao excelentíssimo desembargador presidente, doutor Fábio Anderé, através do qual cumprimento também os demais desembargadores e desembargadoras da turma, inclusive o ilustre representante do Ministério Público. Tem apenas 2 pontos em relação ao recurso.
que vou tratar na sustentação. O primeiro deles é acerca da jornada de trabalho. Apesar da empresa nunca ter adotado um sistema específico de controle da jornada de trabalho do autor, estritamente de acordo com as regras previstas na Lei 12.619 e na Lei 13.103 de 2015, foram trazidos à colação uma série de documentos que foram intitulados Espelhos de Monitoramento da Frota, que foram colacionados no ID 4B9EF04. E eles foram extraídos a partir de um sistema de rastreamento de cargas dos veículos que se destinavam justamente a fazer o monitoramento dessas cargas. E essa documentação ela poderia ter servido como parâmetro para fins de fixação da jornada do reclamante, que se tratava de um motorista. Independentemente desse detalhe, senhores e senhoras, durante a vigência do contrato de trabalho do autor, ele sempre prestou serviços à BR Distribuidora. Esta empresa que tinha por objeto justamente o transporte de combustível, que era coletado das plataformas da Petrobras. Este contrato em si ele tinha uma característica muito marcante, dentre outras. E essa era justamente a possibilidade da BR Distribuidora, por meio de um sistema de rastreamento e também da avaliação dos discos de tacógrafo, que eram periodicamente entregues à BR, de promover uma espécie de fiscalização dos motoristas. Ou seja, se o motorista viesse, por exemplo, a exceder a velocidade, a empresa tomadora dos serviços, no caso a BR, especialmente devido ao tipo de produto que era transportado, que era combustível, muito sensível, ela poderia aplicar punições a esse motorista, além de punição diretamente à própria empresa prestadora de serviço, que era a empregadora. Ou seja, ela poderia pagar indenizações em função dessas violações, dessas transgressões praticadas pelos motoristas. E, dentre essas verificações, muitas vezes os motoristas eram punidos se viessem a trabalhar além da jornada normal prevista nas leis que regem as regras dos motoristas, aquela que eu me referi no início, a 12, que hoje em dia, evidentemente, está incorporada na CLT, no artigo 235C. Então, se viesse a acontecer, a ser constatado excesso de velocidade, excesso de jornada de trabalho, descumprimento da concessão de intervalos, aqueles intervalos normais, a cada 4 horas e um intervalo de descanso, haveria concreta possibilidade de punição. E, aliás, quanto a essa questão da punição, houve uma discussão no curso da audiência de instrução, inclusive eu estava presente, que gerou a necessidade da expedição de ofício para a Petrobras, a BR Distribuidora, justamente porque a testemunha do autor afirmou que não havia nenhum tipo de punição, e a empresa tinha convicção disso. Diante desse quadro, eu mesmo fiz o requerimento. A resposta desse ofício restou concreta a existência de punições contra os motoristas que excediam jornadas. Está especificamente na segunda resposta da BR Distribuidora. A primeira foi um pouco lacunosa, então gerou a necessidade de expedir um novo ofício. E nesse segundo ofício foi constatado realmente que havia punições nesse sentido. Ou seja, a BR Distribuidora trabalhava sempre no sentido de evitar qualquer tipo de excesso. Enfim, diante desse quadro, especialmente do depoimento da testemunha do reclamante, que negou a existência dessas punições, já demonstrou em si um certo descrédito do depoimento dela. E, diante desse quadro, levando em consideração tudo que foi falado pela testemunha da empresa e também a documentação referente ao rastreamento das cargas, evidentemente a jornada deveria ter sido, no mínimo, muito menor do que foi fixada no primeiro grau. Outro ponto muito interessante, que merece destaque, é que a sentença de primeiro grau ela incluiu no cômputo da jornada de trabalho as horas, uma fração de tempo de jornada
que tinha conotação de tempo de espera, que tem uma natureza completamente distinta de hora normal e de hora extra. Eu vou pedir vênia aos senhores e senhoras desembargadores, neste momento, para ler um pequeno trecho dos fundamentos da sentença. A testemunha ouvida, a convite da própria reclamada, o senhor Eduardo Gomes da Silva Júnior, disse em seu depoimento que costumava chegar no local de trabalho às 5, dependendo da programação, isto é, do agendamento do veículo, esclarecendo ainda que se o carregamento ou descarregamento na base estivesse agendado para, por exemplo, às 9, buscava a carreta na garagem por volta das 6 e ia para a Petrobras e aguardava até às 9. Observe que existe um hiato aí entre o momento que ele pegava o veículo, adentrava na plataforma e ficava aguardando o momento do carrego ou do descarrego, que isso aí tem conotação de tempo de espera. Ainda a referida testemunha esclareceu que o motorista tinha que chegar na base pelo menos 1 hora antes do agendamento, pois não poderia perder o horário agendado. Disse, por fim, que poderia acontecer de iniciar a jornada às 6, entrar na base às 16 e permanecer até às 21 horas, aguardando até efetuar o descarregamento do veículo, caso a fila estivesse grande. Evidentemente, até 21 horas era uma situação excepcional, era quando a fila estava grande. Mas, muitas vezes, isso se dava no máximo entre 1 ou no máximo 2 ou 2 horas e meia, esse período de permanência na plataforma para carregar ou descarregar. Ou seja, de acordo com os depoimentos escolhidos e pelos fundamentos da própria sentença de primeira instância, claramente se observa que não foi subtraído do cômputo da jornada de trabalho fixada no dia a dia as horas referentes ao tempo de espera, que tem definição e previsão completamente distinta de jornada da hora normal. Está lá no parágrafo 1º do artigo 235. Será considerado como tempo efetivo em que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e descanso e o tempo de espera. Parágrafo 8º. São considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou destinatário, e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. Ponto. Em resumo, com base nos fundamentos utilizados na própria sentença de primeira instância, haveria de ser reconhecida uma fração da jornada pela manhã e outra pela tarde, /noite, se apurar que existe um intervalo naquela jornada e não excluir o intervalo no momento da contabilização. Entendeu? Então, assim, se eu fixo uma jornada, por exemplo, das 8 às 18 até 19, e se apura na instrução do processo que claramente uma fração no início da jornada e no final se referir ao tempo de espera, ou seja, no momento do descarrego ou carrego do caminhão ou de uma carreta numa plataforma, o que caracteriza o enquadramento perfeito, na hipótese que eu me referi, no parágrafo 8º do 235, as horas referentes ao tempo de espera, que tem natureza completamente distinta da hora normal. Assim, restando evidenciada a inclusão de tempo de espera no cômputo da jornada diária de trabalho, deverá, eu pugno, no caso, essa egrégia turma, conceder provimento ao presente apelo no sentido de modificar a decisão, no sentido de excluir do condeno pelo menos a fração referente ao tempo de espera. Eu agradeço a todos a atenção e o meu muito obrigado. E muito prazer revê-los e saber que estão bem. É um prazer muito grande que eu tenho realmente. Todos. Obrigada, doutor Luciano. Eu vou procurar, na medida do possível, resumir
porque é uma matéria longa, foi abrangida por várias normas jurídicas, sucessivas legislações, mas só um quadro geral esse caso diz respeito a um trabalhador que era motorista de transporte de combustíveis em rodovias e estava ele sujeito ao controle de jornada, nos termos da Lei número 12.619 de 2002, que vigorava, essa é a ementa, que vigorava no início da relação de emprego, e também a Lei 13.103 de 2015, que disciplina a matéria ao tratar das condições da jornada de trabalho aplicáveis a tal categoria profissional. Portanto, incogitável no caso a aplicação da exceção de que trata o inciso 1 do artigo 62 da CLT, que foi veiculado desde a defesa. De outro lado, com base na prova oral produzida por ambas as partes, não vislumbra incorreção no arbitramento realizado na instância de origem, onde se estabeleceu como média que o reclamante iniciava suas atividades às 6 horas e somente as encerrava às 20 horas, usufruindo de 1 hora de intervalo. Deve ser parcialmente modificada, porém, a sentença para admitir, também com base na própria prova oral, que parte dessa jornada equivalia, na verdade, ao chamado tempo de espera, nos termos do parágrafo 8º do artigo 235C da CLT. É inequívoco que o reclamante, seja ao iniciar suas atividades, seja ao terminá-la, precisava permanecer no aguardo do carregamento ou do descarregamento do combustível transportado. Além disso, estava sujeito a paralisações em postos fiscais, nas viagens que realizava em Pernambuco e em diversos outros estados da região Nordeste. O tempo de espera, tendo em vista o que transmitiram as testemunhas, é arbitrado na proporção de 4 horas diárias. Esse quantitativo, ao contrário do que é estabelecido na sentença, deve ser pago como indenização, no equivalente a 30% sobre o valor do salário hora normal, à luz do parágrafo 9º do artigo 235 da CLT. Então, eu provi parcialmente o recurso. Essa é a ementa. Doutor Luciano, está satisfeito só com a ementa? Ou quer que eu continue? Não, eu estou satisfeito já e agradeço pela sua atenção. Pronto. Graças a Deus, porque o voto é muito longo. Não, perfeito. Foi perfeito. Vou colher os votos. Vou colher os votos dos meus colegas, viu? Desembargador Paulo. Ótimo. Senhora presidente, a sua adequação foi muito pertinente, ela o mais se encaixa com o processo. Apesar dos bons argumentos do advogado doutor Luciano, a prova foi no sentido contrário, mas o recorte que foi dado, ele foi, no meu sentir, muito correto. Eu acompanho o seu bom voto. Obrigada, desembargador. Desembargadora Solange. Também acompanho plenamente. Foi ratificada a jornada de 6 às 20 horas, de forma bem explícita, e consertado, né, os arestos aí em relação a esse tempo de espera, que é o que o doutor Luciano bem falou, e a doutora Eneida realmente fez esse ajuste das 4 horas. Acompanho plenamente seu voto. Obrigada, colegas desembargadores. Então, decidem na linha do voto da relatora. Decisão unânime, Marta. Ok. Nós iremos agora para a sala 4, relatoria do desembargador Fábio, processo 12.24/20/2018, a advogada Shirley de Medeiros Jimenez ou o advogado Jonathan Santos, um dos dois sustentará pela reclamada recorrente. Eu, Shirley Medeiros. Bom dia. Doutora Shirley, só um minuto. O doutor Jonathan também está, os dois são da empresa, é? Somos. Sim.
Ah, certo, tudo bem, mas então só será a senhora mesmo, né? Ok. Isso. Pois não. A senhora recebeu a conclusão? Recebi, sim, aqui por e-mail. Pois não. Então, Pois não. bom dia a todos, desembargadores, advogados presentes. Com relação à matéria versada no recurso ordinário da empresa, se trata de que a juíza de primeiro grau considerou um valor de 3.000 que era pago a título de reembolso de despesas como um salário por fora e determinou, inclusive, a integração desse valor como sendo de natureza salarial e com as repercussões durante o contrato de trabalho. Com a devida vênia, a empresa entende que a decisão não deve ser mantida pelo fato de que a prova constante nos autos, especialmente a prova documental, é contrária ao que foi afirmado pela douta juíza, entendendo-se como um equívoco da parte ao analisar a documentação que foi juntada. Considerando o seguinte, que o autor efetivava jornada externa, viajava pelo Brasil inteiro e, havendo despesas de valores altos, ele recebia uma antecipação que não era normalmente de R$3.000, como ele informa, inclusive porque tem constando em sua inicial que inicialmente ele recebia R$1.500 e após 6 meses a 1 ano ele recebia em torno de R$3.000 a esse título. Ou seja, o próprio autor admitiu que não recebeu este valor de 3.000 durante todo o contrato de trabalho. Então, voltando à questão da natureza salarial, a gente pode citar o seguinte, que a empresa antecipava, já que ele mesmo comenta que viajava o Brasil inteiro e não seria justo que ele antecipasse os valores, né, das despesas com alimentação, e a empresa entende, inclusive, que basta uma verificação das prestações de contas que foram desprezadas pela ilustre juíza, não houve uma análise dessas prestações de contas. E, a título de exemplo, a gente poderia dar o seguinte, o ID de número 302C073, ele consta, inclusive, os relatórios de viagens, onde eram apresentadas as contas que eram feitas. E se também for observar os extratos juntados pelo próprio autor, a exemplo dos extratos juntados de julho e agosto de 2018, a gente também poderia verificar o seguinte, várias despesas que ele fazia que eram debitadas no extrato, como hospedagem, alimentação, e depois elas vinham fazer parte dessa prestação de contas dele. Então, se considerar que nesse período todo não houve realmente, primeiro, mensalmente não houve prova de que ele recebia esse valor de R$3.000, sendo suficiente, inclusive, a análise dos documentos juntados pelo próprio autor. Ou seja, o extrato da conta corrente dele não demonstra, só tem aliás, um valor que equivale a R$3.000, que, se não me engano, é um depósito identificado referente aos meses de julho e agosto de 2018. Ora, a decisão, no nosso entender, foi baseada apenas no que afirmou o autor na inicial, porque a prova documental, inclusive, entendemos que ela é muito vasta no sentido de provar o contrário. A gente poderia frisar também o depoimento da própria testemunha do reclamante recorrido, que toda a remuneração da depoente era descrita no contra-cheque, que os reembolsos de despesa não eram discriminados. Ora, não há fundamento legal para se exigir que as despesas antecipadas constem do contra-cheque do empregado, quando elas tinham essa natureza de reembolso. Inclusive, quando há documentação em grande porte, juntada pelo próprio autor, nesse sentido, de que não só os extratos do cartão dele comprovam essa efetivação,
uma prestação de contas que ele fazia na empresa. Participado, a depender da distância dos deslocamentos que ele fazia. Então, a reclamada entende que foi injusta a sentença no sentido de considerar especialmente o valor de R$3.000 a título de a natureza, declarando como natureza salarial e mandando incorporar durante todo o contrato de trabalho, porque conflita com a prova documental e com o depoimento prestado tanto pelas testemunhas dele, quanto pela testemunha da empresa também. Então, com relação, no mínimo, entende a reclamada que deveria ser feita uma revisão nesse valor, já que não há comprovação de que ele recebia por mês essa quantia, digamos, fixa de R$3.000 a esse título. E considerando que ele mesmo declarou textualmente que inicialmente recebiam 1.500 e após 6 meses ou um ano, que ele não sabe nem identificar quando foi, ele passou a receber 3.000, e que ele juntou documentação, em contrapartida, a empresa juntou as prestações de contas, não há como se entender, ao nosso ver, a natureza salarial dessa verba. Então, espera-se que haja uma revisão nesse entendimento, se não no sentido de julgar improcedente esse título, adequar, no mínimo, ao que foi objeto do depoimento dele, no sentido de que nunca ele recebeu mensalmente esse valor de R$3.000. Então, isso com relação ao recurso da reclamada. E com relação ao recurso do autor, gostaria de ressaltar, com relação às horas extras, que, no entender da empresa, a prova foi muito eficaz, né, no sentido de comprovar que ele não prestava contas da sua jornada de trabalho, seja de forma direta ou indireta, estando automaticamente inserido no artigo 62 da CLT. Os depoimentos, inclusive, tanto da testemunha única dele quanto da empresa, demonstram o contrário, que a partir do momento que ele adentrava nos sites, né, como são chamados os locais, onde ele prestava seus serviços, que ele acompanhava, inclusive, a construção desses sites, a empresa não tinha qualquer espécie de controle sobre a jornada dele, até porque a maioria desses sites ficam em locais complexos, dentro de áreas de matas, de reservas, e não tinha como fazer. Então, ele tinha essa liberdade de gerir, saindo do hotel, onde ele estava, na localidade, e se deslocando dentro do horário que era compatível, voltando dentro do horário que não tinha como a empresa saber o momento que ele adentrava, o momento que ele saía, os intervalos que ele tirava. Então, assim, foge completamente do controle do empregador essa espécie de jornada dele, até pelo tipo de função executada. Então, entende a empresa que não deve haver alteração dessa jornada, da decisão no tocante a considerar horas extras, o que seria bastante injusto, considerando, inclusive, os depoimentos, né, acostados aos autos, e a forma com a qual ele desenvolvia a atividade. Então, espera-se que o recurso da empresa seja acolhido, se não para excluir, no mínimo para se adequar, e que o recurso do autor não seja provido, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra a inexistência de controle por parte do empregador. Obrigada. Marta, a partir da sustentação oral, eu fiquei com algumas dúvidas, eu vou pedir vista desse processo. Trarei na próxima semana. Obrigado. Ok, muito obrigada.
O processo seguinte, sala 6, relatoria do desembargador Fábio, com os desembargadores Paulo e Solange, processo 125796-2018, os advogados Marcelo Dias Assunção e Erivelto Leite sustentarão pelas partes. Não vejo o doutor Marcelo. Eu vejo apenas o doutor Erivelto. Não houve pedido de substituição do advogado à secretaria. O senhor pretende sustentar, doutor Erivelto? Não, excelência. Obrigado. Eu recebi a conclusão. Ok. Então, proclamo aqui a unanimidade nos termos do voto do relator. O próximo processo. Processo seguinte, 432-24-2019. A advogada Elna Maria Mota Moreira sustentará pela reclamada agravante. Quem é a advogada, doutora? Elma? Eu estou vendo que ela está na sala. Elna Maria da Mota certo. Moreira. Sim, doutora Elma. A senhora recebeu a conclusão? Ela precisa ativar o som. Eu consigo desativar, mas não desativar. Pronto. Recebi, excelência. A senhora tem interesse? Tenho interesse. A senhora tem 10 minutos. Excelência, vou ser bem breve. Eu entrei com agravo de petição, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu entrei com agravo de petição apenas porque, quando foi definido os honorários de sucumbência, existia esse honorário no cálculo. Quando foi feito os rateios, a secretaria se esqueceu de fazer a retenção. O reclamante, a reclamada estava completo para o advogado, e ele via que estava sendo pago sem a devida retenção, e mesmo assim continuou. Na última parcela, já que ele não tinha recebido, eu chamei a atenção do MM Juízo, que não estava sendo retido os honorários e queria que, pelo menos, na última parcela houvesse a retenção. E, mesmo assim, não houve a retenção dos honorários. Sabemos que o reclamante tem a parte alimentar, mas a gente, como advogado também, vivemos de honorários, entendeu? E não houve retenção. E a lei é bem claro, o artigo diz, quando a execução não tem valores para suprir, mas não foi o caso da reclamante. Ela tinha valores, dava para pagar os honorários se pagar a reclamante. E a secretaria não fez a retenção, o advogado também acompanhou, também não chamou a atenção, a última parcela também não houve a retenção. Então, por isso que eu vim aqui com agravo, porque, no caso, aí se me senti prejudicada. A secretaria não fez a devida retenção, deveria ter feito. Né? A reclamante estava acompanhada para o advogado, que sabia que tinha que ter uma retenção que não foi feita. Por isso que eu peço, senhor, né, a vossas excelências aqui presentes, que haja a execução do valor, e que ela que prove que não tem condição de pagar, e não ser tolhida a execução, não ser feita nenhum tipo de para recebimento, nem mesmo para que ela ofereça uma proposta para pagar isso. Então, por isso que eu estou fazendo essa citação, para que seja provido o meu agravo e que a reclamante seja intimada para pagar e que ela comprove que não tem condição de pagar. E não a execução ser tolhida de segmento. Porque, de qualquer forma, por se tratar mesmo da reclamante, o crédito reclamante, através de se tratar de crédito alimentar, mas o honorário também não é crédito alimentar. Então, quem ficou prejudicado? Eu, porque, no caso, a secretaria não fez a retenção, o reclamante recebeu, mesmo sabendo que não devia receber, né? E por isso que eu gostaria que dá provimento ao meu agravo. É só isso. Teve uma chuva, de Cabo de São Agostinho, certo? Nesse caso daqui, quem está com o microfone ligado, por favor? Ah, grato. Esse caso daqui é aqueles onde o juiz determinou, no primeiro grau, certo, a condição suspensiva, certo, da exigibilidade dos honorários advocatícios, né? E essa turma tem mantido esse entendimento, dizendo que cabe à parte exequente, né, comprovar que a condição de miserabilidade, ou seja, os benefícios da justiça gratuita,
cessaram, né? O que não é o caso pelo simples percepção de crédito, né? Simples percepção de crédito trabalhista. Então, considerando que a decisão do juiz está harmônica com a decisão aqui recorrida, eu estou mantendo, certo, nos termos, né, do juízo de origem. Como vota, doutor Paulo? Eu acompanho o voto. Tem sido esse o nosso entendimento. Como vota a doutora Solange? Acompanho plenamente Vossa Excelência. Inclusive, aqui, a obrigação, viu, doutora Elna, apesar dos seus fundamentos, mas o ônus de provar que o empregado ele não está mais em condições de miserabilidade é do credor, no caso aqui, a empresa, né? E pelo valor recebido e por ausência dessa comprovação, não há realmente o que se deduzir para pagar esses honorários. Então, eu acompanho plenamente o voto do relator. A unanimidade nos termos do voto do relator. O próximo processo. Bom dia, doutora Elna. Obrigada, bom dia. Próximo processo, sala 7, relatoria do desembargador Paulo, com os desembargadores Eneida e Fábio. Processo 1244, 95/2019, o advogado Gustavo Montenegro de Melo Faria sustentará pela reclamada recorrente Apvida. Doutor Gustavo está aqui na sala. O senhor recebeu a conclusão? Recebi. O senhor tem interesse? Tenho sim. O senhor tem 10 minutos. Bom, bom dia a todos, bom dia, excelentíssimos desembargadores, nobres colegas. A presente reclamação versa sobre reconhecimento de vínculo empregatício de um médico plantonista que prestava serviço em uma unidade da Apvida em Olinda. E a sentença recorrida reconheceu esse vínculo e nós entendemos que ela, com todo respeito, que ela merece reforma, que o julgador deixou de apreciar algumas provas, dentre elas uma prova emprestada, produzida naquele mesmo juízo, não foi a mesma juíza, mas foi no mesmo juízo, e que nós colacionamos aos autos, que eu peço até licença, que está no ID 390 C4 D1, e nessa ata de audiência há o depoimento de um médico, colega do reclamante, que prestava serviço nos mesmos moldes, assim como todos os demais médicos que eram lotados naquela unidade. Então, a sentença proferida no processo onde foi produzida essa prova emprestada, a sentença foi improcedente, a sentença do mesmo juízo. E convém destacar algumas questões para não ter dúvida de que se trata da mesma unidade, das mesmas condições, que até mesmo na petição inicial o reclamante faz menção à supervisora, menciona na inicial a supervisora Daisy. Existe a mesma indicação na prova emprestada. Ou seja, são casos idênticos que tiveram um desfecho totalmente diferente. Outra questão similar também entre esses dois casos, que é a troca de grupo de WhatsApp
os médicos possuíam um grupo de WhatsApp e ficou comprovado nos autos, tanto nesse como no outro processo, ficou demonstrado que essa troca, essa substituição era possível, era combinada dentro do grupo. Então, isso demonstra a ausência de pessoalidade. Essa possibilidade de substituição não é comum a outros empregados. O recepcionista não tem essa condição, o enfermeiro não tem essa condição. O médico prestador de serviço poderia se substituir a qualquer momento, bastando para isso uma mera comunicação via grupo de mensagens. E não havia punição, não havia nem qualquer represália em relação a isso. Ele apenas não recebia pelo plantão, que seria natural. Eu peço até licença aqui para transcrever, para ler uma parte da sentença do mesmo juízo que essa sentença que julgou improcedente o pedido de outro médico plantonista. Abre aspas. Aqui a juíza analisa o depoimento da testemunha. Essa testemunha que eu me refiro como prova emprestada. Esclareceu que sua ausência importaria apenas no não pagamento daquele dia, independente de ser justificado ou não. Apontou que já deu plantão em outra unidade, substituindo um plantonista, tendo tal contato sido realizado através de um grupo de WhatsApp. Afirmou que tal grupo era utilizado pelos plantonistas para efetivação de troca de plantões. Outro, sim, informou que não era obrigado a cobrir plantão de outro médico fora dos dias que tinha ajustado diretamente com a empresa. No meu sentir, resta claro que faltam os requisitos da pessoalidade e da subordinação. A instrução deixou claro que existia dever em comparecer ao plantão, desde que tal situação fosse informada à empresa ou que fosse indicado um substituto para realizar o plantão. Fecha aspas. Outra questão também que acho interessante destacar é que, no entendimento da empresa, houve confissão do reclamante em relação à questão da possibilidade de substituição. Em várias oportunidades, até mesmo na inicial, ele diz que começou a prestação de serviço substituindo outros médicos. Ora, isso já presume-se que os médicos eram substituídos já de uma forma rotineira e comum, usual. Mas no seu depoimento, em várias situações, ele confirma que a substituição era possível e que era realizada por meio do WhatsApp. Está no depoimento pessoal dele, do reclamante. Ele diz que bastava informar no WhatsApp, o coordenador, que era outro médico, dava ok e pronto. Então, diante disso, considerando que os requisitos do artigo 3º da CLT, eles têm que estar presentes em conjunto, nós entendemos que a sentença merece reforma para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício. Assim requeiro. Obrigado. Obrigado pela atenção de todos. Senhor relator. Senhor presidente, num voto assim bem mais longo do que costumo escrever, eu faço análise dessa prestação de serviços, em que envolve, como já foi colocado, várias empresas, inclusive uma empresa até do estado do Ceará, que ele disse que teve que fazer isso para poder trabalhar. Eu digo assim, que o reclamante narra que em sua exordial, que foi admitido pelas reclamadas em 2016, como médico plantonista, teve que abrir uma pessoa jurídica, a empresa Angel Caring Assistência,
Posteriormente, a reclamada providenciou a inclusão do reclamante como sócio da empresa Diagnóstico New Life. Por fim, após um ano, ele retirou-se dessa última por se sentir inseguro em encostar como sócio em empresa do Ceará e teve que construir a empresa GRW Saúde, sustenta a ocorrência de fraude. A empresa diz que não tem, eu faço análise, eu coloco o modo como o juízo da primeira instância abordou, eu cito Sérgio Pinto Martins, Maurício Mascaro Nascimento, ainda cito as testemunhas prestadas depoimento, e eu digo que a prova emprestada pela reclamada é insuficiente para afastar o teor depoimento da testemunha do reclamante, pois não obstante fazer presumir que havia autonomia ou liberdade profissional para disporem sobre a carga horária ou plantões médicos, tal fato não foi capaz de descaracterizar a relação empregatícia. Aí eu ainda digo mais ainda o seguinte: a fim de evitar futuras controvérsias, aponto que nos autos do processo 1441/91/2017, o qual foi vencido, entendi pela inexistência do vínculo empregatício entre o médico e o reclamante e a reclamada Repvida. Naquele processo, concluí que o depoimento da testemunha do reclamante se encontrava no campo da superficialidade, pois o fato de poderem sofrer represálias, tal como a demissão, não tornava crível que se subsumia a qualquer imposição disciplinar ou exigência, não fornecendo, assim, elementos de convencimento ao juiz revisional, no qual se refere aos elementos essenciais para a caracterização do vínculo empregatício. Todavia, o depoimento do senhor José Adolfo, nestes autos, trouxe elementos robustos para comprovar a existência de insubordinação jurídica, além dos outros elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, o que, no meu entender, como já dito, não ocorreu no processo 1441. Dessa forma, eu justifico a divergência entre os votos. Em suma, com base nas provas comentadas sobre, entendo que foram preenchidos todos os elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Aí eu continuo fazendo análise, cito Maurício Gondinho, e, por fim, senhor presidente, eu mantenho, a minha conclusão, em manter a sentença e negar provimento ao recurso. É essa a proposta que eu trago para a turma. Doutora Eneida, desculpe. Eu acompanho o relator e no processo que ele refere, eu também entendi que havia vínculo. E eu também acompanho o relator e proclamo a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Gustavo. Obrigado. Próximo processo. Próximo processo, sala 8, relatoria do desembargador Paulo, com as desembargadoras Eneida e Solange, processo 574-55/2018. O advogado Felipe Viana Fragoso de Medeiros sustentará pela reclamada recorrida. A presidência está com a senhora, doutora Eneida. O senhor quer sustentar, doutor Felipe? Bom dia a todos. Doutora Eneida, eu recebi a conclusão do relatório de Vossa Excelência e até respondi o e-mail indicando que, sendo o voto prevalecente, não desejaria sustentação. É unânime, doutor Felipe. Obrigado, Excelência. Não. A unanimidade nos termos do voto do relator. Processo seguinte. Sala 9, relatoria do desembargador Paulo, com os desembargadores Fábio e Solange, a advogada Adriana Dias de Faria sustentará pelos reclamados agravantes. Bom dia. Faltou dizer processo. Pois não, desculpe, desembargador Paulo. Isso. Doutor Paulo, o senhor falou algo... É porque a Marta não disse o processo, é um detalhe que tem bastante... Pois não, desculpe, o processo é o 177-38/2019, sala 9. Doutora Adriana, a senhora recebeu a conclusão? Recebi. Eu desejo sustentar. A
A senhora tem 10 Certo. minutos. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor relator. Esse processo, o agravo de petição, a discussão é acerca do alcance do acordo formulado entre as partes após a sentença. Então, houve uma sentença condenatória, na qual a lide foi julgada parcialmente procedente, sendo condenado tanto a reclamante como a reclamada em honorários sucumbenciais. Na fase de execução do feito, as partes decidiram acordar. Então, a reclamante e a reclamada fizeram acordo sobre o crédito que a reclamante tinha em desfavor da reclamada, e também a reclamada fez acordo com o advogado da reclamante. Eu, enquanto patrona da reclamada, não fiz acordo no que se refere aos honorários sucumbenciais devidos pela reclamante a mim, certo? E, se não foi feito o acordo por mim com a reclamante, então o acordo formalizado entre a reclamante e a reclamada e o patrono da reclamante, ele não pode extinguir o meu direito creditório, vez que, como não houve manifestação de vontade minha, eu não renunciei, eu não cedi, então, expressamente, então, esse direito creditório continua rígido. No entanto, a juíza de primeiro grau entendeu que o acordo seria um novo título que substituiria completamente a sentença. Só que se a gente aplicar as regras, considerando que o acordo é uma novação, e se a gente aplicar as regras de inovação, a inovação ela só tem efeito em relação às partes e ao objeto novado. E os honorários sucumbenciais devido pela reclamante, a mim, enquanto patrona da reclamada, não foram objeto do acordo. Não há menção desses honorários, da renúncia, que eu não tinha mais interesse em receber no termo de acordo. Desta forma, não se pode presumir que houve a renúncia desse valor quando não há acordo expresso sobre isso. Não se presume inovação. Ou ela existe ou não ocorreu. Então, o objeto do recurso é que Vossas Excelências reconheçam que permanece rígido o meu direito creditório aos honorários de sucumbência a serem pagos pela reclamante, cuja possibilidade de pagar ou não deve ser discutida uma vez reconstituído o direito creditório, mas não se pode presumir que o acordo substituiu completamente a sentença no que não foi objeto de acordo, ou seja, no que não foi inovado. Sem mais. Senhor relator. Senhor presidente, eu faço uma parte, um introito no mérito, e depois desse introito eu ainda transcrevo o trecho em que a primeira instância aborda essa questão, e com as minhas palavras eu venho dizendo assim: compulsando os folhos, observe que as próprias agravantes, Escola Pequeno Polegar e a causídica Adriana Dias de Farias, requerendo designação de audiência para a tentativa de conciliação em execução. Também constato que na ata de audiência de acordo estavam presentes a reclamante e a executada e a própria advogada, senhora Adriana Dias de Farias. Consta na ata do acordo o seguinte, aí eu transcrevo isso. E digo mais ainda, o acordo também da quitação honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais. Posteriormente, com minhas palavras agora, a Escola Pequeno Polegar e Maria Gilberto Santos interpôs embargo de declaração, questionando os honorários sucumbenciais da parte causídica da reclamada, tendo o juiz a qual julgado parcialmente embargos para esclarecer o seguinte. Aí ele diz, o acordo também da quitação a honorários advocatícios contratuais devidos pela autora ao seu patrono, assim como honorários sindicais devidos pela reclamada ao mesmo profissional. A referida sentença foi prolatada em 18 de março de 2021, sem a parte tenha suscitado qualquer inconformismo através de recurso. De fato, a Escola Pequeno Polegar, ao invés de recorrer dessa decisão, preferiu atravessar a petição em 13 de abril,
quando há muito escoado o prazo para interposição de recurso transitando em julgado a decisão. Será assim precluso o direito das recorrentes questionar o acordo entabulado na ata de audiência, no qual houve, aí eu transcrevo, troca de quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho à vida. Ademais, o termo de acordo firmado pelas partes é irrecorrível, no mais a causídica da reclamada, presente na audiência de conciliação, não fez qualquer ressalva em relação aos seus honorários comerciais, razão pela qual o acordo judicial da quitação dos honorários advocatícios contratuais devidos pela autora ao seu patrono, assim como os honorários comerciais devidos à causídica da reclamada pela reclamada. Desse modo, eu nego o provimento. Entendo, senhor presidente, deveria ter havido essa referência. Doutora Adriana, só um minuto, deixa o doutor Paulo concluir o voto dele. Então, a todo momento ela participou e ainda teve a questão do prazo para recurso que não houve. Por isso, eu mantenho o voto na forma que já é do conhecimento da advogada e da bancada. A senhora quer fazer um esclarecimento de fato, né, doutora Adriana? Isso. Só um minuto, não há... só um minuto, desculpe. por favor. Doutor Paulo, o senhor acha que é preciso algum esclarecimento de fato? Senhor presidente, eu gostaria de ouvir. Se for de fato, eu gostaria que a advogada pudesse falar. Pois não, doutor. O recurso não questiona o acordo, né? Eu reconheço a validade do acordo. O que se questiona é a execução de uma parcela só que não está no acordo, que não foi objeto do acordo. Na verdade, seria só o que se busca é saber qual é o alcance do acordo, e não o acordo em si. O acordo é rígido, é o que está justamente aí. A reclamante e a reclamada fizeram um acordo e foi dada quitação dos honorários devidos pela reclamada, a advogado do reclamante, e quitação dos honorários que a reclamante devia ser o advogado. Mas o acordo não consta que eu dou quitação à reclamante. Esse é o esclarecimento. Doutor Paulo, o senhor entende que esse é um esclarecimento de fato? Se o senhor acha que o senhor acha esclarecimento? Senhor presidente, para mim, a advogada, ela renovou o que ela já tinha dito. Eu acho que esse fato não muda. Eu entendo que houve o trânsito julgado. Eu entendo que uma imperfeição no acordo, ela não muda essa situação, até porque, como eu disse, ela participou, ela subscreveu, não fez nenhuma ressalva. E eu tenho dito que a interpretação, uma regra de hermenêutica, ela orienta no sentido de que a interpretação tem que ser mais larga, tem que ser lata, não apenas em detalhes. Não vamos nos pegar em detalhes para depois dizer, faltou essa vírgula ou faltou essa palavra. No meu sentir, a intenção foi clara. Houve a atenção do acordo, houve a quitação, e ele poderia ter sido discutido, sim, mas não foi. Eu mantenho, senhor presidente, a conclusão na forma que eu já... Eu acompanho Vossa Excelência, inclusive eu observo aqui o acordo, que ele tem dois momentos, né? Ele tem um momento no qual ele fala de quitação aos honorários comerciais e contratuais, e logo abaixo ele especifica a dívida no que diz respeito aos contratos, aos honorários advocatícios do réu. Né? Então, não vejo, assim como Vossa Excelência, não vejo nenhuma deficiência que possa gerar interpretação, né, de que existiria algum honorário a ser pago, né, excetuando-se aquele que o réu deve pagar ao advogado da autora. Né? Então, acompanho Vossa Excelência sem nenhuma ressalva, né? E como vota a doutora Solange. Eu até peço vênia à doutora Adriana para dizer que isso chega às vias da litigância de má-fé. Porque, como eu sou do Sejusc, é o que mais se fala no acordo. Quando existe
honorário de sucumbência, honorários contratuais, o advogado presente, isso com certeza foi tratado. Não ficou consignado porque o que ficou consignado foi a dívida, honorários contratuais. Agora, depois do acordo já firmado, a advogada presente vir pedir honorários sucumbenciais, olha, está aí nas barbas de uma litigância de mão. Então, como não foi aqui na segunda instância analisado o mérito, né? Porque o que foi ser analisado primordialmente é a perda do prazo do recurso, depois dos embargos declaratórios, que a juíza corretamente analisou. Então, eu também acompanho plenamente o voto do doutor Paulo. A unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado e bom dia, doutora Adriana. O próximo processo. Bom dia a todos. Na mesma sala, número de ordem 6, processo 645-73/2019, a advogada Isabela Marques dos Santos sustentará pela reclamada. Eu não vejo doutora Isabela aqui na nossa sala. Alguém a substituiu? Ou eu estou vendo... Não houve pedido à secretaria. Então, proclamo a unanimidade nos termos do voto do relator. O próximo processo. Próximo processo, sala 10, relatoria da desembargadora Solange, com os desembargadores Eneida e Fábio, processo número 100, dígito 49/2020. A sustentação oral será realizada pelo advogado Felipe Viana Fragoso, em prol da reclamada recorrente. Bom dia a todos. Felipe Medeiros. É o Felipe Viana Fragoso, é o Felipe Medeiros? Isso, Felipe Viana Fragoso de Medeiros. Pronto. O senhor tem interesse? Sim, só para confirmar que eu não escutei o número do processo, é o processo de número 100, não é isso? É, 100-49. Perfeito, excelência. Tenho interesse, sim, em sustentar. Bom dia a todos. Estou aqui em nome da reclamada recorrente e pretendo ser breve com relação à sustentação oral. A controvérsia principal, objeto de recurso da empresa, diz respeito a um possível e suposto acidente de trajeto que foi reconhecido no primeiro grau. E, de fato, o acidente ocorreu. O acidente é incontroverso e não há nada nos autos que diga de forma contrária. A própria defesa reconhece a existência do acidente. A controvérsia que gira em torno disso diz respeito se isso poderia ser enquadrado como um acidente de trajeto ou não. Após a verificação, a comunicação do acidente pela empregada, a empresa cuidou de investigar como ocorreu, em que circunstâncias isso ocorreu. E foi possível identificar que o acidente mencionado pela empregada ocorreu, contudo, não se deu no trajeto trabalho-casa, que foi quando ela saiu da empresa. Ela trabalhava em Olinda, no estabelecimento da empresa que fica na Presidente Kennedy, e residia, à época, em Camaragibe. Na época da solicitação do Vale Transporte, era o transporte que ela utilizava, inclusive, ela pegava o ônibus na Presidente Kennedy, ia até a integração do Joana Bezerra, e de lá pegava um outro transporte para ir para Camaragibe de forma direta. Contudo, o acidente ocorreu no Parque 13 de Maio, um local bastante distante do trajeto regular dela, de forma que restou caracterizado um grande desvio quanto ao seu deslocamento. A jurisprudência da Justiça do Trabalho já entende que pequenos desvios não são capazes de desnaturar o acidente de trajeto. Contudo, na hipótese, não se trata de pequeno desvio. Houve, de fato, um grande desvio. A colaboradora, no momento de sua saída, como falei, ela trabalhava na Presidente Kennedy, em Peixinhos, Olinda, residindo em Camaragibe. E ela deveria pegar, logo na saída da empresa, o ônibus da linha Integração Joana Bezerra para ir direto para a integração. Esse ônibus, inclusive, sequer passa no Parque 13 de Maio. Ele vai direto pela Agamenon.
indo bem distante do centro da cidade. Para ir para o Parque 13 de Maio, ela deveria pegar uma outra linha. Então, verifica-se que ela não adotou, não pegou a linha que deveria ser utilizada para casa, de modo que restou descaracterizado a necessidade do trajeto trabalho-casa ou casa-trabalho para fins de configuração de acidente de trajeto. Neste sentido, eu gostaria, inclusive, de citar 2 precedentes, um de relatoria da doutora Solange, é o processo 472, dígito 14, 2016, oriundo da 2ª Vara de Jaboatão, em que a relatora, e aí componente dessa turma, descaracterizou o acidente de trajeto, e aí abro aspas, em caso não restou comprovada a ocorrência de acidente de percurso, uma vez que o trabalhador residia no bairro de Cajueiro Seco e trabalhava em Candeias, ambos localizados em Jaboatão, e o boletim de ocorrência policial informa que o acidente ocorreu em outro município, caracterizado, portanto, um desvio necessário para não configuração do acidente de trajeto. Gostaria de citar também um outro precedente da lavra da desembargadora Eneida Mello, o processo 306, dígito 39, 2011, julgado em 2014. Na ocasião, a relatora desse acordo que eu citei agora, mencionou o seguinte, abre aspas, na hipótese de ocorrência de acidente durante o deslocamento do obreiro no âmbito de sua residência até a empresa, ou desta para aquela, a lei previdenciária que para tal infortúnio é um acidente de trabalho, nos termos do artigo 21.4 da Lei 8.213. Verificou-se, no entanto, na situação dos autos, manifesto desvio do percurso habitual de retorno da obreira do trabalho para casa. É justamente a hipótese dos autos, excelências. Houve, de fato, um grande desvio, infelizmente o acidente ocorreu, mas por não ser caracterizado, pelo fato de não ter ocorrido no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, nenhum desvio pequeno, que poderia ser caracterizado, a empresa entende que não ocorreu, portanto, o acidente de trajeto. Nesse sentido, pugna a empresa recorrente pelo provimento do recurso quanto ao tema. Obrigado. Senhora relatora. Vou me ater, então, a esse detalhe. Só fazendo um parêntese, aqui a diferença, doutor Felipe, é justamente a saída, porque a reclamante ela largou por volta das 4 horas da manhã e o acidente aconteceu também entre 4h20 da manhã, o que demonstra que existia realmente a saída dela do trabalho e estava se dirigindo provavelmente para casa, porque 4h30 da manhã, né? Eu não sei se para onde poderia ir a reclamante. O fato de ter pego um segundo ônibus, a gente sabe que existem vários ônibus, existem as comodidades, às vezes a pessoa prefere pegar ônibus no local que seja de maior movimento, como a reclamante, né? Foi pegar o ônibus na 13 de maio por maior movimento, até mesmo por conta do horário. Mas eu estou aqui fazendo meu voto, estou mantendo a decisão de primeira instância que acolheu como acidente de trajeto, e eu ainda acrescento o seguinte: o acidente de trajeto ou itinerário, entendido como aquele que ocorre no percurso da residência para o local do trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, é equiparado a acidente de trabalho, para fins previdenciários. Trago aqui arestos nesse sentido e digo que é incontroverso que a reclamante, no dia 21 de 12 de 2014, sofreu um acidente por volta das 4h20, ocasião em que a descer do ônibus na proximidade do Parque 13 de Maio da Faculdade de Direito do Recife, foi atropelada por uma moto, ainda que em razão do infortúnio, primeiramente para a UPA da Caxangá e depois para o Hospital Getúlio Vargas, tendo sido liberada após tratamento de hemorragia. Diante da persistência das dores nas costas, contudo, retornou ao hospital, foi transferida para outra unidade hospitalar, submeteu-se a procedimentos cirúrgicos e permaneceu afastada do labor em gozo do benefício previdenciário no Código B31. Incontroversos também podem ser apurados através de documentos colacionados, boletim de ocorrência, comunicação interna de acidente, prontuários médicos e decisões do INSS. Do exame dos autos, não vislumbro qualquer elemento que autorize a conclusão da reclamada de que não houve acidente de percurso. E eu digo, como bem destacado pelo ilustre julgador de origem, abro aspas, a empresa reclamada reconhece a prestação de labor pela empregada no dia fatídico,
sendo habitual o encerramento do horário de trabalho por volta das 4h20, conforme controle de jornada juntados ao caderno processual, trago o ID. Nos prontuários de atendimento hospitalar e no boletim de ocorrência registrado pela vítima, também consta expressa a informação de que ela estava voltando do labor no momento do ocorrido. Ou seja, é idem de dúvidas que, na hora do acidente, a reclamar ré. O simples fato de ela estar se utilizando de linha de ônibus diversa da que for indicada quando do preenchimento do formulário de vale transporte, não significa que não estivesse retornando para casa, como entendeu a empresa demandada, ao negar-se apenas por esse motivo a emitir a CAT. Cumpre salientar, inclusive, que a legislação sequer impõe, para fim de caracterização do acidente de trajeto, qualquer condição sobre o meio de transporte utilizado pelo trabalhador no momento de infortúnio. Nessa linha, ausentes quaisquer evidências de que a autora tenha se distanciado injustificadamente do caminho de volta, ou mesmo tenha se desviado a outro lugar para tratar de algum outro assunto de ordem particular, a mera circunstância de o itinerário ser diverso da linha do coletivo habitualmente utilizado não desvirtua o conceito expresso na lei. Até porque, como bem registrado na sentença recorrida, abro aspas, é de conhecimento comum que no deslocamento através de transporte público pode acontecer do empregado pegar ônibus diverso do habitual por uma série de motivos, como atrasos ou desvio de trânsito. No caso, principalmente considerando o dia e o horário que ocorreu o acidente, é desarrazoado concluir no sentido que concluiu a empresa de que a empregada não estaria indo para a sua residência, porque teria descido em estação de ônibus diferente do habitual. Então, assim, eu estou acompanhando a decisão de primeira instância, como já ultrapassado o período da estabilidade, foi transformado em indenização o período restante, né, da estabilidade, e, nesse sentido, eu estou acompanhando a decisão dessa estabilidade com base nesse acidente de percurso. Foi assim que votei. Doutora Eneide. Eu também vou acompanhar. Doutor Felipe, eu tive 2 casos que julguei, e um deles eu lembro bem que foi terrível para a moça, mas não foi acidente de trabalho. Ela tinha outro horário, de dia ela acabava o expediente, de dia foi para o cinema. E foi o seu caso. E ao sair do cinema, ela foi estrupada. Não foi meu, Excelência, mas eu vi um precedente, foi um dos precedentes que eu vi de Vossa Excelência. Foi horrível, ela sofreu muito, ela sofreu essa violência terrível, mas a empresa provou que não tinha nada a ver, né? A empresa provou, e aí é que eu vou chegar ao ponto do seu processo, a empresa provou que, aliás, a empresa se portou muito bem, ao qual parece que os senhores também, no infortúnio aí, né, do acidente, e ela teve todas as reparações de tratamento, apoio, tinha plano de saúde, mas não era acidente de trabalho, realmente não era. O outro caso foi um rapaz numa moto, não sei se foi o seu, mas também é outro precedente, né? Esse rapaz da moto estava num lugar completamente diferente e a diferença de horário era gritante. Então, são fatos, sabe, doutor Felipe? E eu achei que a relatora foi rica em fatos que conduzem à compreensão a que chegou a vara e a que chegou a própria relatora. Nesse caso, eu entendo que, provados esses elementos, né, constitutivos do acidente, para desconfigurá-lo, o ônus teria que ser da empresa. Ela ficou sabedora que ela ia para a casa da mãe, que ia dormir na casa da mãe, que ela ia para um outro local às 4h, que ela ia fazer uma feira, que ela ia ao mercado São José, qualquer coisa assim, mas não há esse elemento. Então, eu acompanho, eu entendo sua posição, ela é defensável, né? Inclusive, a respeito do ônus da prova, não é? De desconstituir todos os elementos para a configuração do acidente. Então, eu acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, né? Eu acho que essa questão do horário daí, né? Eu acho que quem usa o transporte público, certo? Às vezes se vale de alternativas. Por exemplo, o metrô não abre antes das 5h da manhã,
certo? Pode ter, muitas coisas poderiam acontecer neste trajeto do trabalho para casa, né? Mas eu acho que do ponto de vista processual, para além das especulações, certo? A empresa deveria ter provado que ela não ia para casa, certo? E eu acho que o simples fato dela ter descido em algum local, né, distinto daquele que originariamente pode parecer o trajeto dela, não desfigura, né? Lembro-me, né, o pessoal tem um ditado aí meio... não vou dizer o ditado não, porque eu acho que ele é um pouco ofensivo, né? Mas eu lembro-me muito bem que no meu tempo de estudante, para chegar na Universidade Federal de Pernambuco, eu tinha duas opções: pegar um ônibus a 200 metros a 50 metros da minha casa e ir até o centro da cidade, e na Guararapes pegar um segundo veículo, ou eu poderia andar 1,5 km e pegar direto um veículo que iria, né, de um determinado ponto até a universidade na qual eu estudava, né? Naquela época eu estudava no campus universitário, né, do Engenho do Meio. Não é? Quem já andou de transporte coletivo nesse país para ir de casa para o trabalho, não é? A coisa mais comum é que as pessoas, por motivos diversos, elas adotem situações, estratégias diversificadas, né? Por exemplo, né, estou dando aqui como especulação, né? O preço hoje do transporte individual, né, de veículos automotores, né, o chamado táxi, mas para não citar nenhuma empresa, né, aqueles que hoje estão paulatinamente substituindo os táxis, eles hoje são bem mais baratos do que eram tarifas de táxi, né? E por conta disso, algumas pessoas podem usar, né, esse modelo daí de transporte. Quer dizer, a modelagem de transporte, né, por exemplo, pode-se pegar carona, né, com alguma pessoa, podem acontecer tantas coisas nesse chamado trajeto de casa para o trabalho, né? E aí é como a doutora Solange colocou, e eu acho que foi bem lembrado aqui por doutor Eneida, uma coisa é a gente sair do trabalho, né, vamos dizer, às 16 horas e decidir ir a um cinema, decidir ir a um bar, decidir fazer um lanche, conversar com um amigo. Outra coisa completamente diferente é o que a pessoa faz às 4 horas da manhã. Às 4 horas da manhã, perdoe-me, nós ainda não vivemos na cidade de São Paulo, onde você tem eventos 24 horas, você tem uma cidade num relativo funcionamento a todo instante e a toda hora. Não é o caso da nossa província. E o que é pior, pela data aqui, né? Não, foi antes de 2018, nós não estávamos nem em período de pandemia, né? Mas assim, as possibilidades são as mais diversas. Dizer que uma pessoa às 4 horas da manhã não estava indo para casa, certo? É de uma especulação tal. Por exemplo, vou dar um outro exemplo pessoal. Quando eu trabalhava no metrô, e é por isso que eu sei do expediente, eu largava às 6 horas da manhã e estudava na Federal de Pernambuco, que funcionava na Católica, às 7 horas era o início da aula, né? Eu ia a pé de casa, do meu trabalho, largava do trabalho, eu ia a pé, por quê? Porque se eu pegasse um ônibus, eu chegaria muito cedo, e indo a pé eu ia passeando pelo centro do Recife. Não sei mais nem se alguém tem coragem de passear pelo centro do Recife às 6 horas da manhã, né? Então, veja só, as possibilidades, doutor, e eu concordo com a doutora Eneida, a sua tese é absolutamente razoável, é defensável, o senhor não exagera, né? Teve uma vez que um colega, a moça tinha sido estuprada na Antônio Falcão, logo após ela largar do trabalho, e o advogado veio querer saber o que é que ela estava fazendo na Antônio Falcão às 10 horas da noite, quando ela via às 10h20 da noite, quando ela via largada às 22 horas. Foi, desembargador Fábio sustentou presencialmente. O senhor, inclusive, repreendeu pela falta de respeito com aquele ser humano. Eu lembro desse caso. Exatamente. O advogado é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa a quem eu prezo muito, gosto muito dele, mas naquele momento ele foi de uma infelicidade gritante. A moça havia sido estuprada, ela tinha largado às 10 horas da noite. O que é que ela estava fazendo às 10h20, perto do trabalho dela? Ela estava saindo do trabalho, não é possível aí perguntar o que é que ela estava fazendo,
né? Doutor Felipe, concordo com as minhas duas colegas. Sua tese, sua argumentação é absolutamente defensável, ela é razoável, o senhor não extrapola no desrespeito, não extrapola, mas a razoabilidade e a questão do ônus da prova, bem posto aí pela nossa relatora, elas me convencem de que, nesse caso daí, sabe, essa pessoa ela não podia estar em outro lugar, excetuando-se dirigindo-se à sua casa. Então, acompanho também, certo, o ótimo voto da senhora relatora, certo? Se nenhum colega tiver nada a agradecer, proclamo... Doutor Fábio. Pois não, doutora Solange. Só para complementar, assim, doutor Felipe, que ele fez menção também a uma sentença minha, né, na época do Jaboatão, que não sei se foi esse caso, porque a gente faz muito tempo, mas já houve caso assim, do reclamante dizer que foi um acidente de trabalho quando era um dia de folga, ele trabalhava 12 por 36, e era o dia de folga dele. Então, cada caso é um caso. Então, esse aqui não se pode, né, trazer como analogia de jeito nenhum. Só para esclarecer, não era esse fato que Vossa Excelência está comentando, era um outro processo, apenas para esclarecer. Então, a unanimidade nos termos do voto da relatora, muito obrigado, inclusive, por ter nos permitido um debate tão importante e interessante, doutor Felipe. Agradeço a Vossas Excelências, peço permissão para me retirar. Claro, bom dia, senhor. Obrigado. Bom dia a todos. O próximo processo, Marta. Pois não. Sala 12, relatoria também da desembargadora Solange, é a mesma sala. Ou melhor, é outra. Desembargadores Fábio e Paulo, sala 12. O processo é o 670-92-2015 e o advogado Ivan de Souza Valença Alves Filho sustentará pela recorrente Intersemic Brasil S.A. Doutor Ivan, o senhor recebeu a conclusão do voto? Bom dia, doutor Fábio. Recebi sim, eu tenho interesse de tentar. Doutor Ivan, advirto o senhor que a sua máquina, o seu microfone, ele está gerando bastante ruído. Pode ser que seja prejudicial à sua sustentação. Certo? Agora? Não. Veja o seguinte, qual a título de conselho, se o senhor aceitar? Nós passamos para um outro processo na mesma sala, certo? O senhor sai e entra, né, para tentar melhorar a sua qualidade de som. Pode ser que saindo e entrando melhore, certo? Pronto. Então, Marta, chame o outro processo dessa mesma sala. Pois não. O próximo processo é o 713-58-2019. Silvia Limura sustentará pela reclamante e recorrente. Doutora Rafaela, eu não a vi. E alguém a substituiu? Não. Então, a unanimidade nos termos do voto da relatora. Vamos para uma outra sala, Marta, e depois a gente retorna para o doutor Ivan. Desembargador Fábio, o processo de doutor Ivan será o último, mas antes do doutor Ivan retornar, eu perguntei a doutor Diógenes Alencar se ele tem algum processo para sustentação oral hoje na segunda turma. Seu microfone está desligado, doutor Diógenes. Continua desligado seu microfone. Bom dia, doutor. Na verdade, a gente não tem o interesse de sustentar oral, só estava acompanhando a sessão e queria ver o voto do processo 440. Porque, como eu não pedi a sustentação oral, eu não recebi o voto. Mas não tem problema nenhum. Qual é a sala dele? Qual é o processo, doutor? Eu indaguei pelo chat o número do processo, mas eu não tive resposta. É o 440-2020. Quem é o relator? Ele tinha dito por e-mail esse número, mas só com esse número curto eu não acho. Só um segundo, eu vou... Ok, então vamos aqui para o doutor Ivan Valença. 440-96-2020. Desculpa, doutor. 440, dígito 96-2020, é da Vara de Salgueiro, 0391. Consegue identificar, Marco? Diga o microfone desligado.
processo está para assinar acórdão. Eu não consigo agora fazer uma pesquisa melhor, só com tempo. Se o doutor Diógenes não se incomodar, eu posso fornecer o resultado do julgamento para mandar para o seu e-mail, certo? E da próxima vez, só pedindo permissão ao desembargador, quando o senhor não tiver sustentação oral, o senhor pode pedir à secretaria, ao fim da sessão, né, a conclusão do... Ou então, doutor, se o senhor quiser, o senhor já pede pelo chat o resultado, certo? E já manda imediatamente, para o senhor não ficar aguardando até o fim da sessão só para isso. Se eu pedir, doutor, pelo e-mail aqui, eu solicitei para o e-mail da segunda turma, a resposta que eu obtive foi que, como eu não havia solicitado a sustentação oral, eles não poderiam me mandar. Foi a resposta que eu obtive pelo e-mail. Ok, então tudo bem, veja só. Mas ele, desculpe interromper, ele não sabe quem é o relator, não? Porque a gente viria aqui e poderia dizer. Não, doutora sabe Solange. não, doutor Diógenes? Eu estou aqui abrindo, eu estou no PJE aqui. Não, veja só, o problema é técnico. Como ele já foi para assinar, ele saiu da disponibilidade da secretaria e está no gabinete, certo? Ele está no gabinete, então... Inclusive, doutor, será publicado hoje já assinado. Então, assim, Marta poderá lhe enviar daqui a uma meia hora, sem problema algum, mas essa questão aí, viu, Marta, sempre que for possível, né, pode mandar para ele sem dificuldade alguma, certo? Aí o senhor pede logo aqui no chat, certo, o resultado, tá bom? Essa semana tem sido bastante... flexível no que diz respeito, inclusive, a permitir sustentações orais, né? Solicitando que se cumpra o prazo regimental, mas a gente sempre tem sido flexível. Então, o senhor aguarda um pouco e será enviado para o seu e-mail o resultado, tá bom? Então, bem, muito obrigado, bom dia a todos. Doutor Ivan, o senhor poderia falar aí para ver como é que está o seu som? Oi, doutor Fábio, melhorou? Muito. Então, o senhor recebeu a conclusão? Recebi, eu ainda tenho interesse em sustentar. Qual é a sala, por favor, Marta? É 12, é? 12. Pois não, sim, está na tela já, apregoado. Ok, então o senhor tem 10 minutos, doutor. Primeiramente, eu queria cumprimentar todos os presentes, os desembargadores, doutor Fábio, presidente da turma, e queria agradecer, inclusive, a atenção, que, na verdade, eu não achei o link, porque ele já estava no calendário do e-mail, não achei o e-mail, mas estava lá no calendário. Agradecer ao doutor Luciano Malta, que não se encontra, mas fica registrado também, que me auxiliou. Nesse caso, eu vou me ater apenas a 2 pontos do recurso, que é quanto ao adicional de periculosidade e ao intervalo entre a jornada. Lendo a conclusão do recurso, a conclusão do acórdão, foi dado parcial provimento ao recurso, limitando aí a condenação do adicional de periculosidade a maio de 2012 e maio de 2014. Porém, conforme os tempos contra-cheques nos autos, a empresa começou a pagar o adicional de salubridade a partir de setembro de 2012. Então, a discussão aí seria para o período anterior a esse fato. E, somado a isso, a gente pode observar o seguinte, que nos autos não ficou bem provado pelo reclamante ou pela sua testemunha que o reclamante fazia esse tipo de trabalho, né? Que ele tinha contato com a periculosidade. E se eu puder aqui até citar o depoimento da testemunha, que foi vago, ele informa o seguinte... ele não comprova de forma nenhuma, a própria testemunha não fala sobre esse fato quanto à periculosidade. E aí, se não há uma prova que o reclamante ficava, de fato, próximo à área de risco, não se tem como considerar que ele ficava trabalhando em condições periculosas. Então, não seria devido esse adicional. E, repito, seria discussão apenas até o período antes de setembro de 2019, porque a partir daí a empresa, de fato, colocou ele trabalhando nessa área e aí começou a pagar corretamente o adicional. E quanto à questão do intervalo entre a jornada, aí que foi a questão da testemunha, porque a testemunha do reclamante informa o seguinte, que tinha 5 minutos para fazer a refeição
ou para ir ao banheiro. Não tinha tempo, ou ia para o banheiro, ou ia para a refeição. E o próprio reclamante fala que tinha pelo menos 30 minutos para gozar o intervalo entre a jornada. Então, entende-se que a testemunha ela teve um depoimento muito frágil, entrando em contradição até com a própria palavra do reclamante, que não deveria ter sido levado em consideração esse depoimento testemunhal. E não se levando em consideração esse depoimento, uma prova nos autos de que não havia devido gozo do intervalo entre a jornada. Então, nesse caso aí também, considerando o uso da prova, que não teria sido de fato provado que o reclamante não gozava 1 hora de intervalo, a reclamada recorrente pugna também pela reforma do recurso no tópico, e apenas essas questões que eu vou levantar na sustentação. Muito obrigado a todos. Senhora relatora. Em relação à jornada, de início, registro que o juiz de primeira instância validou os cartões de ponto apresentados pela empresa ré no que diz respeito aos dias e horários, à exceção do intervalo intrajornada. De modo que, não havendo insurgência obreira, tomo como verdadeiras as informações ali constantes, restando apenas a ser analisada a questão atinente ao intervalo intrajornada. O magistrado sentenciante, analisando o tema, entendeu que o autor logrou êxito ao provar o gozo parcial do intervalo para refeição e descanso, ocasião em que condenou a empresa ré ao pagamento de 30 minutos diários de horas extras, além de 1 hora extra pela supressão do referido intervalo. E eu trago aqui o trecho da sentença de primeira instância que analisou essa matéria e que eu estou confirmando. Inclusive, tem o depoimento do reclamante confirmando isso, a testemunha também, a única testemunha ouvida, que também confirmou isso. Diante do exposto, reputo acertada a decisão do magistrado sentenciante que, tomando por base as declarações prestadas tanto pelo autor quanto pela sua testemunha, reconheceu que este gozava apenas de 30 minutos para refeição e descanso, deferindo por conseguinte o pagamento de 30 minutos diários de horas extras e 1 hora de intervalo entre a jornada. Ainda de acordo com a súmula 437 do TST e o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, com a redação vigente à época da relação de trabalho, a concessão meramente parcial do intervalo entre a jornada mínimo implica o pagamento total do período correspondente e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Não há que se falar em restrição do condeno apenas ao adicional ou em reconhecimento da natureza indenizatória do título, já que foi anterior à reforma. Nesse ponto, cumpre salientar que o período contratual objeto da lide encerrou-se em 2014, ou seja, antes da reforma da CLT. Então, eu estou negando provimento aos recursos das reclamadas nesse ponto e estou mantendo na íntegra a decisão de primeira instância, que foi bem clara, analisou detalhadamente as provas, o depoimento do reclamante, de sua testemunha, que foi unicamente trazida, a testemunha do reclamante, e estou mantendo nesse ponto. Em relação ao adicional de insalubridade e periculosidade, observo que o juiz determinou a realização de uma perícia para verificação da existência da insalubridade e da periculosidade, tendo o expert constatado que o reclamante, no desempenho das suas funções laborais, estava exposto a riscos ambientais, sem a utilização de proteção adequada, fazendo jus à percepção de ambos os adicionais. E eu transcrevo aqui a conclusão da prova pericial, que já é de conhecimento do advogado. Embora o juiz não esteja adstrito às conclusões encetadas no laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros dados ou fatos provados nos autos, a periculosidade deve ser verificada por meio de procedimento eminentemente técnico. Assim, as conclusões a que chegou o expert devem ser privilegiadas pelo órgão julgador, salvo se dos autos constar prova robusta, demonstrando o contrário, que não se verificou. Nesse diapasão, admito que as conclusões de perito estão em perfeita sintonia com os dados coletados no curso da perícia, inexistindo motivo para que não se dê credibilidade à perícia efetuada por profissional devidamente habilitado. Apenas para fins de registro, friso que não houve o deferimento de forma acumulada, o que é realmente vedado, né? Dos referidos adicionais. Na verdade, a condenação ao pagamento do adicional de salubridade restringiu-se ao período de 22 de 4 de 2010 a 29 de 12 de 2011, e, por outro lado, o pagamento do adicional de periculosidade se deu entre 2 de 1 de 2012 a 20 de 5 de 2014, com as compensações a serem feitas a partir de 9 de dezembro.
Ainda quanto ao prazo de validade dos EPIs, o expert foi taxativo ao informar que, abro aspas, é de conhecimento de todos os profissionais de segurança do trabalho, incluindo os dessa empresa, que, dependendo do uso e conservação, este tipo de proteção possui tempo médio de uso, exigindo sua troca em, no máximo, 6 meses para protetores tipo plug e 1 ano para o tipo concha, ou quando da troca dos elementos espuma e selo. Para os EPIs descartáveis, a proteção se faz apenas 1 dia. Fecho aspas. Por fim, quanto à data em que o autor passou a trabalhar no abastecimento do posto de gasolina, entendo que a prova oral não soube precisar quando isto ocorrera. Ademais, o próprio perito em seu laudo deixou claro que tal data pode restringir a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade a 1 de maio de 2012 a 20 de maio de 2014, justamente para não ter acumulação, permanecendo inalteradas as demais diretrizes pelo magistrado sentenciante. Então, foram os 2 pontos de divergência que eu estou lendo para Vossa Excelência. É doutora Eneida, não é isso que está nessa sala, ou é doutor Paulo? Sou eu. E Então, acompanho o voto. Também acompanho. Então, a unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigado. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Desembargadores, não há mais sustentação. Encerrada a sessão? Sim. Então, bom dia. Senhor presidente. Oi, pois não, doutor Paulo. Posso dar uma palavrinha? Claro. Entre sem bater. Não, eu vou elogiar quem bateu. Não, deixa. A doutora Solange. Ah, sim. Que eu fiquei surpreso com ela, pela maneira enfática como votou naquele processo com a advogada. E eu fiquei até... Então, eu estou elogiando quem bateu, eu não estou batendo, não. Mas eu achei que, no começo, eu até pensei em fazer algum comentário a esse respeito, mas eu nem quis, porque, para mim, foi um absurdo. Eu quis falar de uma maneira mais, vamos dizer, filosófica, de que não deveríamos usar a hermenêutica, se apegar a uma vírgula, a uma palavra, a um S, para estar fazendo uma construção, porque é um absurdo o que ela estava fazendo. Mas eu gostei da desembargadora Solange, que ela foi mais no popular. Eu até achei interessante e não podia deixar de registrar